Tem uma outra notícia. Em meio às especulações sobre a candidatura à presidência, Tarcísio de Freitas voltou a expressar sua fidelidade a Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo afirmou que o ex-presidente é inocente e deve voltar à cena política. Já o deputado Nicolas Ferreira, ele se manifestou sobre os 100 dias de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, afirmando que o único jeito para impedir uma possível vitória nas eleições seria prendendo ou matando Bolsonaro. Por fim, Nicolas chegou a citar Nicolás Maduro, afirmando que ele fez a escola, sugerindo que o Brasil segue para um regime autoritário. Tá aí as manifestações de Tarcísio e Nicolas. Vou chamar os nossos comentaristas para entender um pouco a dinâmica. Só deixa eu receber as pessoas que nos acompanham pela Rede Jovem Pan. A notícia em destaque, as falas de Tarcísio de Freitas e de Nicolas Ferreira. Tarcísio, governador de São Paulo, Nicolas, deputado federal. Eles reafirmam, a lealdade a Jair Bolsonaro. O governador, inclusive, entende que Bolsonaro precisa voltar à cena política e defende que ele é inocente. Começar essa com o Cristiano Beraldo, as muitas declarações que vêm sendo feitas por lideranças da direita e agora Tarcísio, que é o nome mais cogitado para disputar a presidência da República por partidos mais à direita, ou por um grupo de partidos, defendendo que Jair Bolsonaro é inocente e que ele precisa voltar ao cenário político o quanto antes. Beraldo. Pois é, Tarcísio de Freitas saiu da toca e está retomando a sua agenda para se colocar novamente como um possível candidato apoiado por Jair Bolsonaro e apoiado pelos partidos do Centrão. Ficou claro que nessa disputa que está havendo ali pelo protagonismo em torno de Jair Bolsonaro para ser abençoado como candidato apoiado por Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem, os nomes estão escassos e, neste momento, ao que parece, as possibilidades para o próprio ex-presidente da República seria o seu filho, Flávio Bolsonaro, que é aquele que tem o trânsito melhor ali no universo político, mas que também está em condições de fazer uma campanha, já que Eduardo está nos Estados Unidos e dificilmente conseguiria voltar para fazer uma campanha presidencial. Ou então ele terá que optar por alguém de fora da família, que seria o mais provável, seria Tarcísio de Freitas, porque Tarcísio é o nome que teria melhores condições de reunir apoio desses partidos do Centrão. Então formaria-se uma grande aliança com muito dinheiro para fazer campanha, com muito tempo de TV e, de alguma forma, seria possível rivalizar com o presidente Lula numa campanha à reeleição. É preciso lembrar que tem muita coisa aí para ser definida nesse cenário eleitoral e político. Por quê? O União Brasil, que é uma peça importante, já que está com essa sua federação anunciada com o Partido Progressistas, tem entre as suas maiores lideranças Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E uma vez que o presidente oficial, não só do partido, mas da federação, que é Antônio Rueda, está enfrentando problemas graves em relação ao Planalto, porque o presidente da República já declarou ele como um inimigo do atual governo, Davi Alcolumbre vem sendo uma figura cada vez mais importante e, no meio desse jogo de poder, está a indicação para o Supremo Tribunal Federal, onde o nome defendido por Davi Alcolumbre é Rodrigo Pacheco. Portanto, se o presidente da República indicar Rodrigo Pacheco para o Supremo, eu tenho certeza que Davi Alcolumbre usará todo o seu poder, e olha que ele sabe usar o poder que tem, para fazer uma divisão no Centrão, onde boa parte dos atores do Centrão irão embarcar com Lula numa campanha à reeleição. Caso o presidente da República, tomado por uma arrogância que lhe é peculiar, indique o advogado-geral da União, o Bessias, o famoso Bessias, então ele colocará ali uma linha separando este universo mais íntimo do PT do resto do universo político.
e terá que sofrer as consequências eleitorais dessa decisão de indicar Bessias, porque aí Davi Alcolumbre não terá nenhuma obrigação com o presidente da República e acho que nenhuma compensação que o presidente possa oferecer a Davi Alcolumbre vai se equiparar a ter um ministro, né, indicado, apadrinhado por ele na Suprema Corte Brasileira. A gente está aí como sociedade testemunhando o imenso poder que os ministros da Suprema Corte possuem. Pois bem, isso tudo impacta no cenário político e eleitoral que Tarcísio de Freitas terá que equacionar para as eleições do ano que vem. Sem o apoio do União Brasil, sem o apoio da federação, ou com um apoio só para inglês ver e com corpo mole dos partidos, eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande do Tarcísio tomar a decisão de abandonar a sua campanha à reeleição e se lançar nesta campanha para presidente da República, porque ele sabe que o Jair Bolsonaro não vai conseguir fazer campanha. Jair Bolsonaro, neste momento, está condenado a 27 anos de prisão. Não importa se na Papuda ou em casa, ele não estará presente nos eventos políticos, ele não poderá gravar mensagens, ele não poderá dar um apoio efetivo, que será feito pelos seus filhos. Mas Eduardo Bolsonaro já deixou claro que Tarcísio de Freitas é feito de outra espécie, que não está no mesmo nível de engajamento e defesa dos ideais que Eduardo Bolsonaro. Carlos Bolsonaro também está lutando ali por um espaço a ser ocupado em Santa Catarina, então tem outras prioridades. Enfim, um tabuleiro complicado para Tarcísio de Freitas. Não será fácil ele organizar esse jogo para ter uma campanha viável e com uma possibilidade grande de vitória ano que vem. Verdade, Eduardo Bolsonaro até chegou a dizer, né, que Tarcísio seria o candidato do sistema, mas dizendo em tom de crítica. Você, hein, Dávila, em meio a essas várias especulações sobre a candidatura de Tarcísio à presidência da República, ele decide falar, reafirma a lealdade, o apoio, a fidelidade a Jair Bolsonaro, inclusive dizendo que o ex-presidente é inocente, ele que está em vias de receber a informação sobre o cumprimento da sentença. Bom, primeiro é preciso dizer que Tarcísio de Freitas falou sobre muitos assuntos e um dos assuntos foi esse assunto de Jair Bolsonaro. Então ele falou sobre racismo, falou sobre a questão da justiça, do que ele vem fazendo no governo do estado de São Paulo, falou várias coisas, falou segurança pública e aí tratou também de Jair Bolsonaro. Então o ponto é o seguinte: Jair Bolsonaro, na lealdade de Tarcísio, é a quem ele deve a eleição. E ele sempre é grato a isso. Segunda coisa, que foi um julgamento político, todo mundo sabe, se tirar um pouco da lente ideológica e olhar os fatos, foi um julgamento político. E o que ele está reiterando é simplesmente isso. Foi um julgamento político e, portanto, não poderia ter sido condenado dessa forma, da maneira arbitrária, com total desrespeito às regras do devido processo legal, do direito à ampla defesa. Então, isso é fato. Agora, o mais interessante é que, cada vez mais, Tarcísio de Freitas prova a lealdade a Bolsonaro, mas começa a falar mais como o candidato que discute temas nacionais. Isto mostra que, apesar dele reiterar constantemente que deseja ser candidato à reeleição em São Paulo, ele vem cada vez mais tratando de temas nacionais. É uma boa pista de que ele não perdeu o interesse de se tornar o candidato à presidência da República. E isso, Caniato, aguça a articulação dos partidos em torno do nome de Tarcísio. Isso dá esperança aos partidos de que o governador de São Paulo pode se render à pressão desses partidos e se tornar o candidato de uma grande coligação partidária de centro-direita e fazê-lo com que ele se torne cada vez mais competitivo na disputa pelo Palácio do Planalto. Pois é, bom apontamento esse do Dávila, e muitos conseguem inclusive identificar um momento em que Tarcísio fez um ajuste, né, no seu posicionamento sobre temas nacionais. Há uns meses ele começou a ir para Brasília, né? Ele assumiu uma articulação em prol da anistia, vocês se lembram.
Então, há um entendimento de que Tarcísio tem assumido um protagonismo também com questões que vão além da pauta do governo do estado de São Paulo. Você, Mota, as declarações de Tarcísio de Freitas e Nicolas Ferreira, Tarcísio reafirmando, né, a lealdade e a fidelidade a Jair Bolsonaro. Alguns, não faz tanto tempo, pintavam o contrário, né? Ele seria quase um traidor. Existem pessoas de direita que criticam o governador Tarcísio, porque ele não se encaixa no modelo de político de direita que está na cabeça de algumas pessoas. Mas a gente precisa dizer, não são muitos os políticos brasileiros, principalmente aqueles políticos com mandato, que têm coragem de afirmar que Jair Bolsonaro é inocente. No caso de Tarcísio, e eu já falei isso várias vezes, a coragem vem equilibrada com a prudência. A segunda missão mais importante dos políticos de direita no Brasil hoje é vencer as eleições do ano que vem. A segunda, porque a primeira missão mais importante é sobreviver até o dia das eleições. Pois é. Você, Beraldo, tem um outro aspecto que traz a notícia, as manifestações de Nicolas Ferreira, e chama atenção quando ele diz que os 100 dias de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, dizendo que isso não é normal. Na avaliação dele, seria o único jeito para impedir uma possível vitória nas eleições, ou, além disso, falam que se não fosse para prender ou matar, essa prisão domiciliar seria um jeito de tirar Jair Bolsonaro do cenário político. Enfim, para além de um posicionamento de alguém que é aliada a essa figura tão importante, não é normal, né? 100 dias de prisão domiciliar, uma preventiva, né? Na verdade, todo esse processo que aconteceu com o Jair Bolsonaro, por maiores que sejam as críticas que se queiram fazer a ele, é preciso observar com serenidade e com vistas ao equilíbrio entre poderes e a normalidade jurídica brasileira e entender que um presidente da República ou um ex-presidente da República não pode ficar inelegível porque fez uma reunião com embaixadores. Isso, seja presidente de direita ou de esquerda, nós não podemos chegar nesse nível de arbitrariedade. Da mesma forma que todo este enredo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em torno do que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, tentando conectar as discussões acontecidas dentro do Palácio do Planalto, que teriam se materializado numa tentativa de golpe naquele 8 de janeiro, em que Jair Bolsonaro sequer estava no Brasil, torna um enredo difícil de se acreditar. Aquelas pessoas que foram à Praça dos Três Poderes cometeram crime e deveriam ser condenadas pelos crimes que efetivamente cometeram. Mas a gente viu que tudo aquilo depois foi transformado numa grande teoria conspiratória e que deixou agora Jair Bolsonaro preso em prisão domiciliar e condenado a 27 anos de prisão. Isso não é razoável, né? A história toda não é razoável. Portanto, Caniato, a manifestação de Nicolas Ferreira está declarando o óbvio. Agora, Nicolas Ferreira é uma daquelas figuras que cresceu muito com o apoio de Bolsonaro, aliás, muito mais em razão de Bolsonaro, da popularidade de Bolsonaro, do que o apoio efetivo recebido, e que tem rusgas bastante grandes com os filhos do ex-presidente. Então, é uma daquelas figuras que, de uma certa forma, lida com o incômodo de estar ali dependente de Jair Bolsonaro e que adoraria ter uma certa independência, especialmente em relação a Eduardo Bolsonaro. E agora a gente vê o que está acontecendo de discussões em relação à indicação de Carol Detoni ou não, né? Indicação ou não de Carol Detoni para o Senado em Santa Catarina, e que vários estão se posicionando preocupados com eles próprios e não com a força e a unidade deste movimento em torno
de Jair Bolsonaro, o bolsonarismo. Pois é, mas Jair Bolsonaro saiu da cena política antes. É importante a gente destacar, porque essa prisão domiciliar não tem a ver com a suposta tentativa de golpe. Foi por conta do descumprimento de cautelares no âmbito daquele inquérito que apurava a atuação do filho Eduardo nos Estados Unidos. E aí vocês se lembram que Jair Bolsonaro participou de evento foi até o Congresso Nacional, conversou com jornalistas, mostrou a tornozeleira, vocês se lembram. Enfim, houve um entendimento para a Justiça que houve descumprimento e, por essa razão, a domiciliar foi decretada. E aí, Dávila, havia um entendimento de que até a condenação no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe e a determinação de cumprimento em regime fechado ou domiciliar, Jair Bolsonaro teria um tempo aí. Um tempo para tomar as decisões em relação à pauta eleitoral. Então ele teria, 4, 5, 6 meses para organizar a casa. Mas de um dia para a noite, pau. Domiciliar, sem usar rede social, acabou saindo forçosamente do cenário político, tendo de se comunicar por interlocutores. Foi uma situação bem delicada, inclusive para os planos do clã Bolsonaro e do PL, não? É verdade. E agora o tempo ficou curto. Bolsonaro provavelmente vai começar a cumprir pena numa prisão mesmo, com a papuda, e isso vai inviabilizar qualquer diálogo. Portanto, quando há vácuo na política, ele é ocupado por alguém. E quem vai ocupar isso são os presidentes dos grandes partidos. Eles vão começar a liderar essa articulação longe de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro não poderá ter voz nessa grande articulação, nessa discussão. E a questão de intermediários vai ser mais complicado, porque como ele vai estar isolado, é muito difícil saber o que passa na cabeça de Jair Bolsonaro. Ou seja, não só Jair Bolsonaro vai estar afastado do jogo político pela punição do processo e ao mesmo tempo pela cassação de seu mandato, como também da articulação política. Ou seja, os presidentes dos grandes partidos de centro-direita vão cada vez mais ter um papel protagonista na escolha dos candidatos e nas chapas. Aquele timing que Jair Bolsonaro achou que teria para se manifestar sobre determinadas candidaturas, Caniato, acabou mais rápido do que se esperava. E o fato é que agora o presidente dos grandes partidos é que vão sentar à mesa e definir as chapas.